Saudações a vocês que me acompanham neste canal. Sejam bem-vindos ao PL MMA número 81. Meditações de Marco Aurélio, livro 7º, capítulos ou entradas 17 a 20. Tradução de referência, aquela que está em domínio público, de Dona Virgínia de Castro e Almeida. Como sempre, você poderá acompanhar a leitura, a análise e o comentário que serão feitos ao longo dos próximos minutos por meio da transcrição do excerto que será discutido aqui na área de descrição do vídeo. Então vejamos o que Marco Aurélio deixou registrado de si para si neste ponto das suas meditações. 17. A felicidade é a posse de uma boa consciência e de uma inteligência reta. Que vens cá fazer, imaginação? Em nome dos deuses, vai-te embora como vieste. Não preciso de ti. Vieste segundo o teu velho costume. Não te quero mal, mas vai-te embora. Aqui nós temos um rasgo retórico interessante por parte de Marco Aurélio, porque há uma apóstrofe à imaginação. Mais especificamente, a palavra usada é fantasia, que quer dizer tanto representação, como impressão, como estímulo, como imaginação, pensamento. Há toda uma gama de imagens, conceitos e sugestões mentais de diversas fontes que é abarcada por este termo fantasia. E Marco Aurélio fala da felicidade. O termo grego para felicidade, um dos termos gregos, um dos mais usados, e aquele que tem a maior consequência na história do pensamento filosófico é eudaimonia, que quer dizer ter um bom daimon, isto é, ter um bom espírito, ter um bom gênio, estar tomado por um bom espírito exterior, estar tomado por uma divindade intermediária que seja bela, né? Nós temos aí o prefixo eu, que quer dizer tanto bom quanto belo. Então a eudaimonia, que quase sempre era no pensamento pré-filosófico ou anterior à filosofia, o pensamento grego tradicional, digamos assim, identificada com boas circunstâncias propiciadas pelos deuses, circunstâncias exteriores. Então o daimon, que seria dispensado ao indivíduo, seria responsável justamente pelas circunstâncias felizes ou infelizes em que ele viveria, pela bem-aventurança ou pelo infortúnio que esse indivíduo experimentaria, passa a ser, a partir do momento em que a tradição filosófica se impõe, identificado com algo interior. Lembremos-nos, por exemplo, de que Sócrates se dizia guiado por um daimon. E este daimon muitas vezes é identificado com algo que seria uma consciência. No entanto, ao usar o termo daimon, há uma ambiguidade ali instalada pelo modo como Sócrates se referia a essa voz interior que lhe dizia o que devia fazer, porque nós não sabemos se há uma origem que é do próprio indivíduo ou se há uma origem divina para essa voz ali no que Sócrates dizia para os outros. Então, na filosofia, essa eudaimonia, né, é identificada com qualidades interiores que propiciam a felicidade. Então, a felicidade filosoficamente constituída, e no estoicismo isso é levado às últimas consequências, é ter boas qualidades interiores. A felicidade depende unicamente de boas qualidades interiores. E aqui nós temos o que Dona Virgínia de Castro traduz de uma maneira bastante frouxa, bastante, enfim, bastante sui generis, como boa consciência e uma inteligência reta. Na verdade, o que nós temos aí é daimon agathos, um bom daimon, e também né, ou hegemonikon agathon. E hegemonikon, interessantemente, é fruto de uma conjectura, porque, ao que parece, há um certo grau de corrupção
dos manuscritos, um dos filólogos que se debruçou sobre os manuscritos achou por bem que fosse aí Hegemonikon. Então nós temos tanto o daimon quanto o Hegemonikon sendo aqui, de uma certa maneira, equiparados. O daimon deixa de ser, portanto, algo que vem de uma realidade que não é propriamente física, de uma realidade sobrenatural ou metafísica, e passa a ser o Hegemonikon, isto é, o princípio diretor, a razão diretora, a faculdade que rege, segundo a razão, o ser humano. Aquela parte da mente que é superior e que é capaz, por natureza, por sua própria constituição, de dominar as outras partes da mente. Essa ideia de daimon, por exemplo, muitas vezes aparecia retratada como uma espécie de ser alado sobre a cabeça dos indivíduos. Aparece em pelo menos algumas representações da antiguidade. Há um baixo relevo em que o próprio Marco Aurélio aparece coroado, por esse daimon, mas isto é do domínio da superstição, por assim dizer, porque os filósofos supunham que este bom daimon fosse, na verdade, um bom hegemonikon, uma boa mente diretora, uma boa faculdade que rege a mente. Que vem cá fazer imaginação, o uso do termo fantasia aí. É interessante ver que os tradutores quase todos optam por imaginação, embora quando se refiram à fantasia, ou ao seu plural fantasia, em outros momentos gostem mais de representação ou representações. Esta imaginação é uma imagem interior, pode ser um pensamento, pode ser uma sugestão, uma lembrança. De todo modo é algo que vai contra esta felicidade que se pode garantir pela posse de um bom gênio, um bom daimon, ou de um bom hegemonikon, de um princípio diretor estável e bom, algo que traz uma ponta de angústia, uma ponta de instabilidade. E aí Marco Aurélio diz, em nome dos deuses, vai-te embora como vieste. Ele não sabe de onde veio aquilo, mas pede que vá embora, aquele pensamento. Podemos aqui pensar em coisas como uma lembrança que não é a mais agradável, uma suposição que não é das mais agradáveis. Então, um indivíduo que, supõe-se atraiçoado por alguém, ou um indivíduo que se lembra da morte de uma pessoa querida. Então, essa fantasia ligada à faculdade da imaginação aparece, e Marco Aurélio diz que o indivíduo tem o poder de dizer vai-te embora, imaginação, vai-te embora, imagem mental. Não preciso de ti. Por quê? Porque eu tenho o meu apego, por assim dizer, a esse daimon, eu tenho o meu apego a essa faculdade diretora, ao hegemonikon. Tu, imaginação, tu, fantasia, representação, vieste segundo o teu velho costume, segundo o seu archaion ethos, não o seu velho costume, seu velho caráter. Por quê? É um pensamento recorrente, uma sugestão que aparece sempre, e Marco Aurélio diz que não tem nenhum tipo de mau sentimento com relação àquela lembrança, só quer que vá embora, só quer que ela suma, porque ter um mau sentimento com relação a essa lembrança quer dizer que essa lembrança ou esse pensamento, essa imaginação, quer dizer que ela tem um valor, e ao fazer isso, ele está se condicionando interiormente a tudo que esteja ligado a ela ser vivido como um mal. E segundo a disciplina do assentimento ou da percepção, que é o que está sendo discutido aqui, transformar coisas boas em coisas ruins, ou transformar coisas diferentes em coisas boas ou ruins, ou coisas ruins em coisas boas, traz confusão, excita as paixões. Então, de um certo modo, nós vemos aqui algo semelhante àquilo que os budistas, nas suas meditações transcendentais, dizem com relação a não julgar aquilo que apareça na mente do indivíduo. O indivíduo se coloca em meditação, tenta ficar com a mente limpa, vazia, mas surgem coisas, pululam
pensamentos, sentimentos, sensações, o indivíduo não deve julgar aquilo para não se contaminar com algum tipo de consequência sentimental. A eudaimonia é definida por Crisipo como a harmonia do nosso daimon, portanto, da nossa faculdade diretora, da nossa possibilidade racional, nossa virtualidade racional, com a vontade divina, a vontade da natureza, a vontade de Deus, entendido como tudo quanto existe. 18. Muito interessante. Teme alguém as transformações? O que é possível no mundo sem elas? Haverá coisa mais agradável e familiar na natureza do universo? Se a lenha se não transformasse, poderias banhar-te? Poderias alimentar-te se os alimentos se não transformassem? O que poderia realizar-se de útil sem transformação? Pois não vês que o mesmo sucede relativamente à tua própria transformação e que é do mesmo modo necessária à natureza do universo? Mais uma meditação de corte, por assim dizer, heraclitiano. Mais uma daquelas meditações em que Marco Aurélio traz diante dos seus próprios olhos a mutabilidade de tudo quanto existe, a transitoriedade das coisas todas, a própria dinâmica universal, sempre cambiante, sempre mutável, na qual o indivíduo estoico estava plenamente inserido. Uma fórmula bastante interessante, que eu recolhi em um livro sobre o estoicismo, que estou lendo muito devagar, é a que diz o seguinte: o estoicismo concebe o ser humano como plenamente imbuído na natureza, plenamente colocado na natureza, não com a natureza diante dele, nem fora da natureza. O ser humano é um ser natural, sujeito, portanto, a todas as transformações que esta mesma natureza tem, sujeito a todas as leis que a natureza impõe. Teme alguém as transformações? Alguém tem medo das mudanças? Tem medo da transitoriedade das coisas, da impermanência? Né? Interessante aqui que mudança é metabolé, isto é, um termo que no vocabulário médico está ligado a metabolismo. O que é o nosso metabolismo orgânico? É o modo como o nosso corpo muda, e muda o tempo todo, e vai sendo submetido a um processo autogerado de crescimento e posteriormente de envelhecimento, até que há uma transformação final, uma saída da forma, transformatio, a saída da forma, que é a morte. Teme alguém as transformações? Alguém tem medo disso? Mas o que é possível no mundo sem elas? No universo sem elas? No cosmos sem elas? Há alguma coisa estável no cosmos, a não ser a própria mudança? Haverá coisa mais agradável e familiar à natureza do universo? A própria natureza do universo é que pede a transformação. É ela que determina a sua própria dinâmica. Ela age segundo o seu próprio bem. Se a lenha se não transformasse, se a lenha não se transformasse, quando é consumida pelo fogo que crepita dentro de uma fornalha, poderias banhar-te, poderias tomar banho quente? Não, é necessário que essa lenha se transforme por meio do fogo para que o calor se produza e você possa tomar um banho quente. Interessante aqui o fato de que o primeiro exemplo concreto que ele traz é justamente do fogo, e nós sabemos que o fogo, na esteira do que dizia Heráclito, para os estoicos é uma metáfora para esse movimento universal. Há uma matéria sutil que permeia tudo quanto existe, que é racional e que é muitas vezes identificada com o fogo. Né? Poderias alimentar-te se os alimentos se não transformassem? Se não houvesse a transformação dos alimentos por meio de todas as nossas enzimas e substâncias e sucos gástricos, intestinais, a bilis, etc, etc. Poderia haver isso? Não. Então, o fato de estarmos vivos também depende da transformação. O que poderia realizar-se de útil sem transformação? O que poderia realizar-se de útil, de benfazejo para a própria natureza do universo? Nada. Então, a própria dinâmica do universo, a própria economia segundo a qual o universo está organizado, é de transformação. E os estoicos gostavam também muito de uma metáfora que usavam bastante do universo como um grande organismo, como um grande ser vivo em constante transformação
e que agia segundo o seu próprio interesse, segundo sua própria dinâmica, segundo leis que lhe eram as melhores possíveis. Pois não vês que o mesmo sucede relativamente à tua própria transformação, o envelhecimento e posteriormente a morte. O seu envelhecimento e a sua morte, ele fala de si para si, mas nós podemos falar uns para os outros a mesma coisa. O envelhecimento e a morte de todos nós são pedidos, por assim dizer, pela própria natureza. Fazem parte dessas transformações sucessivas e inexoráveis que acontecem a todo momento. E que é do mesmo modo necessária, né? Anankaion, portanto, segundo uma Anan, que é segundo uma inevitabilidade, a natureza do universo. Então, o universo pede o nosso nascimento, o nosso crescimento e a nossa morte. Estamos inseridos na natureza, não somos partes para fora dela. E essa transformação, né, filteron e oikeioteron, quer dizer, ela é agradável, vem do verbo feeling, né, ela é amável, ela é amada pelo próprio universo, e ela está segundo uma oikeiosis que é própria do próprio universo, segundo uma familiaridade que é própria que é um apanágio do próprio universo, né? Desculpe-me aí as repetições. Então esta transformação é a dinâmica peculiar do universo. Não estamos fora do universo, estamos inseridos nele, sofremos com tudo isso e também temos a oportunidade de viver durante um certo tempo segundo essas mesmas leis. 19. Na substância do universo, como numa torrente, todos os corpos são arrastados, e todos são da mesma natureza que o universo, e cooperam na sua obra, como nossos membros se auxiliam mutuamente. Quantos Crisipos, quantos Sócrates, quantos Epictetos o tempo já devorou. Considera que tudo tem igual sorte, homens e coisas. Mais uma meditação de Marco Aurélio, que trata justamente da passagem do tempo, aqui caracterizado como uma torrente, como uma correnteza indomável, imparável, inexorável. Nós já tínhamos visto isso em Meditações 4, 43 e Meditações 5, 23. Deem uma olhada lá para ver a mesma imagem da torrente, que difere, por exemplo, da imagem do rio, que é um curso d'água tranquilo, que era, digamos assim, preferido pelos epicuristas, né? Um locus a menos com um rio que corre, como uma metáfora para a vida, era algo que se via nos epicuristas, na poesia de inspiração epicurista, em Horácio e posteriormente em muitos outros autores por ele inspirados. A ousia do universo, né, é como uma torrente, corre, mutável, numa mutação frenética, muito rápida, e todos os corpos são arrastados. Toda a matéria é arrastada. E todos são da mesma natureza, é como se todos nós fizéssemos parte de um grande contínuo material, que é o próprio universo, e cooperam, né, na sua obra. Aqui, novamente, se usa o termo melos, que é membros. Ele gosta desta metáfora, gosta desta imagem, como nossos membros se auxiliam mutuamente. A ideia de que o movimento dos membros é algo que pode nos ajudar a entender como funciona o universo, novamente aparece aqui, né? E há dois termos interessantes, né? Um deles é symphus, que quer dizer nascido ao mesmo tempo, natural, nascido junto, que é esse, todos são da mesma natureza, todas as matérias, tudo é da mesma natureza, né? E essa ideia de cooperação aparece com synerges, de onde vem sinergia, por exemplo, o mesmo ergon, o mesmo trabalho, a mesma operação, cooperam. E quantos Crisipos, quantos Sócrates, quantos Epictetos o tempo já devorou. Aqui existe subjacente uma ideia da conflagração universal cíclica, que é propriamente heraclitiana, na qual os estoicos não insistiam muito, porque é algo, digamos assim, improvável, porém possível. Às vezes eles falam disso, às vezes não. Marco Aurélio às vezes traz esta possibilidade, às vezes não, de que haja sempre um retorno, de que o universo
seja criado e destruído ciclicamente, infinitas vezes, repetindo sempre o mesmo padrão, as mesmas coisas, porque feito da mesma matéria e da mesma energia. E interessantemente, nós temos aqui Epicteto colocado ao lado de Sócrates e Crisipo. E fazia poucas décadas que Epicteto tinha morrido. Epicteto chegou a ter algum tipo de proximidade com Adriano, que Marco Aurélio, enfim, que Marco Aurélio conheceu, né? Foi, aliás, quem notou o grande talento político e ético de Marco Aurélio. Epicteto tinha morrido há pouco tempo e Marco Aurélio o coloca aqui ao lado de Crisipo, o grande formulador, sobretudo, da lógica estoica, que tinha morrido há muitos séculos, e de Sócrates, que é, por assim dizer, e com muitas aspas, o mártir da filosofia. Então Epicteto colocado aqui no mesmo nível dos outros dois, com razão, aliás. Considera que tudo tem igual sorte, homens e coisas, tudo nasce, cresce, morre, né? Mesmo os homens notáveis acabam sendo engolfados pelo tempo, devorados pelo tempo, e isso nos acontecerá também. E por fim aqui, a entrada de número 20, só uma coisa me inquieta, o medo de fazer o que a constituição do homem não quer, ou como ela não quer, ou o que ela não quer no momento presente. Os estoicos buscam uma vida que seja imperturbável, a imperturbabilidade ou ainda equanimidade são características do sábio somente, mas o procopton, isto é, aquele que progride, pode experimentá-las em algum nível por algum tempo, pelo menos é uma promessa da filosofia estoica. E aqui há uma inquietação que é justamente não estar à altura daquilo que a natureza humana nos pede. Só uma coisa me inquieta, só uma coisa me perturba, só uma coisa me tira o sono, por assim dizer. O medo, há um medo que é, digamos assim, legítimo, né? O medo de fazer o que a Constituição, kataskeue, a condição, a situação, a construção, o preparo inicial do ser humano, né? Do ser humano não quer, algo que a natureza não pede que nós façamos, algo que, se feito, vai nos trazer paixões, infelicidade, indisposição com nossos semelhantes e por aí vai. Ou como ela não quer, ou do modo como ela não quer. Ou ainda o que ela não quer agora, né? Agora, no momento presente. Viver segundo a natureza, vivere secundum naturam, né? Era o grande ideal da escola estoica. E aqui nós temos Marco Aurélio declarando de si para si um receio, o de não estar à altura dessa exigência, desse chamado, desse telos, né, deste objetivo. Aparece aqui o verbo telei, né, teleo, perdão, que quer dizer justamente ter como objetivo, tender. Então não está de acordo com o telos que a própria natureza coloca constitutivamente para o ser humano. Isto é uma inquietação, por assim dizer, legítima. Isto sim deve tirar o sono de um indivíduo que queira progredir na direção da sabedoria. Muito bem, eis o que eu tinha a lhe dizer a respeito destas destas 4 entradas que foram lidas e discutidas agora há pouco. Eu peço desculpas pela imagem ruim dos 2 últimos vídeos, ficou uma coisa meio enfumaçada, parecia que eu estava envolvido em névoa ou em brumas, mas o que aconteceu é que a lente do celular estava um pouco embaçada, peço desculpas, vou prestar mais atenção a isso, espero que não aconteça mais. E eis o que eu tinha a lhes dizer, por hora, um abraço, até o nosso próximo vídeo, continuando com o livro 7º das Meditações. Até mais, tchau!